Ninguém, nem mesmo o mais iconoclasta dos adolescentes que acabaram de descobrir o ateísmo através da leitura de bravatas em fóruns de internet e da audição de conjuntos musicais noruegueses, é mais filosoficamente anticósmico que um pastor neopentecostal alinhado com o agronegócio e com certos setores do crime organizado. Diferente do adolescente hipotético em questão, que em seu processo de construção de personalidade deverá passar por diferentes pontos de vista antagônicos e contraditórios até os primeiros anos de sua vida adulta, e que no futuro poderá consolidar sua visão de mundo como um ateu bem fundamentado, um mono ou politeísta, ou simplesmente não se importar tanto com isso, vivendo sob a égide de um agnosticismo de contenção, aqui estamos falando de outro tipo de ateísmo, o ateísmo de resultados. Estamos falando de um ateísmo anticósmico, hedonista de oportunidade. Ateísmo porque você precisa não ter a menor preocupação real com qualquer tipo de punição metafísica. Anticósmico porque, apesar de prezar pelo próprio corpo, promove a destruição de tudo que exceda sua individualidade com o único intuito de estabelecer o próprio triunfo. Hedonista porque o amanhã e o ontem não existem, senão um infinito presente autocentrado. E de oportunidade, porque um indivíduo com tais características é incapaz de estabelecer qualquer contato com outrem sem tentar tirar alguma vantagem, pequena ou grande. Agora coloque de lado, por favor, tudo o que eu disse sobre este pastor arquetípico, ao menos por um momento. Vamos por outra via. Diferente do adolescente hipotético em questão, não estamos falando de um ateísmo, nem mesmo de um ateísmo de resultados. Estamos falando de alguém cuja crença teológica é tão forte e convicta a ponto de estabelecer uma relação unilateral com a divindade que irá inevitavelmente terminar do mais prototípico comportamento brasileiro, o de soberano contra vassalo. Aqui, o sujeito em questão começa como vassalo, mas vai aos poucos invertendo a lógica na sua relação religiosa. Depois de passar ileso, ou mais ou menos ileso, pelos primeiros golpinhos, passa a querer dar ordens ao próprio Deus. Agora, os anjos são seus jagunços e Deus é o capataz de sua fazenda. Aqui nosso herói encomenda mortes e favores, em uma teologia que integra fundamentalismo bíblico, política de interior brasileiro, cultura de latifúndio, ultraconservadorismo de gogó e tentar viver como se estivesse um eterno carnaval baco dionisíaco. Nesse cenário, Deus existe, mas reconhece a magnificência do escolhido. Se Deus o escolheu ou ele se candidatou e triunfou, é irrelevante, porque ambas posições confirmarão seu discurso de meritocracia mágica. Nosso protagonista tudo pode, porque Deus é onipotente e justo, e se quisesse que algo não o fosse, o impediria de fazer. Isso vai desde passar cheque sem fundo até participar como sócio em um negócio de compra e venda de crianças para exploração sexual. O que acabei de falar faz algum sentido para você? Muitas coisas se encaixam perfeitamente, enquanto outras parecem não fazer o menor sentido. E por isso eu proponho uma espécie de terceira via, algo que mencionamos aqui e ali, desde o episódio piloto do canal, mas que nunca chegamos a desenvolver de fato. A diferença fundamental entre esoterismo e misticismo é a seguinte: enquanto no esoterismo o conhecimento está presente de maneira mais ou menos organizada, mas deve ser transmitida de forma velada ou não objetiva, o que a torna coletiva em algum sentido, no misticismo o entendimento é individual e intransferível. Não pode ser transmitido de forma alguma, não porque seja proibido, senão porque é inefável. A experiência do místico é única e ocorre através de símbolos que só a ele pertencem.
O carro de Ezequiel, com as 4 figuras e seus aparatos, teria sido outro caso se apresentasse aos sentidos do profeta Muhammad ou de Siddhartha Gautama. Saiu do mundo especulativo mitológico e veio ao mundo contemporâneo. A experiência do místico de 20 anos de idade em seu primeiro acampamento com doses cavalares de mescalina será totalmente outra e não necessariamente menos válida que a do profeta Ezequiel. Anteriormente, fiz questão de chamar o esoterismo de conhecimento e o misticismo de entendimento, porque a experiência mística permitiria uma espécie de salto direto ao segundo andar de uma edificação de 3 pisos, conformada justamente por conhecimento, entendimento e sabedoria. A experiência mística não é racional, portanto, não é verbalizável. Mas o que isso tem a ver com o nosso pastor neopentecostal criminoso hipotético? Aqui, pode ser que estejamos trabalhando com outra esfera de racionalidade. E finalmente chegamos no propósito desse episódio. É comum, perturbadoramente comum, um tipo de discurso muito difícil de explicar, mas que consiste mais ou menos no seguinte: o interlocutor inicia seu discurso falando sobre o tema A de forma positiva. Em alguns instantes passa ao tema B, agora de forma negativa, em uma espécie de comparação por enfrentamento de opostos. Logo passa ao tema C para embasar sua posição e que tem como característica principal não provar absolutamente nada. Logo, para concluir, de maneira totalmente caótica, afirma tema B como algo positivo e arremata tema A como algo negativo. Ficou confuso? Sim, e é proposital. Não vou dar exemplos, mas proponho que tente puxar à memória situações assim. Se trata, ao que parece, apenas da expressão mais clara e popular de um estilo de vida que não tem compromisso algum de manter qualquer tentativa de coerência entre o que pensa, o que fala e o que faz, podendo inclusive todas as 3 esferas negarem as outras 2. No modus operandi do picareta de carreira, sobretudo do picareta teológico, a cultura do só vai, do foguete não tem ré e do aceleracionismo intuitivo popularesco parecem construir a marcha inexorável de um sujeito que sabe muito bem que seu público-alvo vive 100% do tempo em modo reativo e que não faz mais que ansiar delirantemente a possibilidade de um mundo que se adapte em uma plasticidade incessante e instantânea às suas variações de comportamento constantes e caóticas. Aqui, o operador da disciplina, o mestre do templo, o senhor das multidões, emula seu subalterno e esse já não é mais outro senão aquele em um presente futuro. O influencer, coach de TikTok, ele na verdade ele é um produto de como a galera hoje consome informação, né? A comunicação desse tipo de figura não é sobre lógica, profundidade, mas como chamar a atenção das pessoas a cada segundo. Então o cara vai usar aquelas palavras-chave, né, as tags, como uma espécie de gatilho para prender a atenção da pessoa. Você não vai estar escutando um argumento sendo desenvolvido ou uma ideia sendo aprofundada. O que você está escutando é uma série de frases, né, que são empilhadas, uma em cima da outra, sem nenhuma conexão clara entre si. E isso funciona porque, na verdade, o que interessa ali não é a consistência do discurso, mas sim o quanto ele vai conseguir capturar e manter o seu foco com aqueles pequenos estímulos, né? Na verdade, até existe consistência e coerência, mas é uma consistência interna ao próprio discurso, né? É uma coerência
com, vamos dizer assim, com os trending topics, né? Então você enumera, de certa forma, aquelas tags que estão em alta e você articula elas, empilha elas de uma forma que você consiga reproduzi-las em um mesmo discurso, né? Então, assim, o cara vai te jogar uma frase de efeito depois de outra, e até que você sinta que você está recebendo algo de valor. Mesmo que nada realmente tenha sido explicado, aprofundado, questionado. Esse tipo de desconexão entre as partes do que o coach fala, o influenciador fala, ela é proposital, né? Porque a ideia é te deixar fisgado. Então você sempre está esperando, de certa forma, meio que intuitivamente, aonde que vai vir o fechamento. É que nem você está escutando uma música, né? E você tem ali um desenvolvimento tonal e daí ali abre uma dissonância e você está esperando a resolução, né, daquele acorde, tá ligado? Então, assim, isso fisga a gente emocionalmente, né? O mais interessante é que esse tipo de autoridade não vem claro, do conhecimento real do cara, mas de como ele vai dominar o formato e o ritmo das coisas. Com isso, você vai ter ali os números, né? Visualizações, curtidas, isso vai validando o que o cara diz, isso cria um feedback loop, né? Então o cara começa a surfar no seu próprio sucesso em surfadas, tá ligado? E assim, o efeito disso no público é que que a galera sempre vai se sentir estimulada, mas nunca realmente satisfeita. É um bagulho, cara, isso é um fast food, cara. É a mesma coisa, que é a mesma ideia de junk food, né? A gente podia, sei lá, inventar, sei lá, a ideia de junk discourse, sei lá. É discurso lixo, né? Assim como você tem comida lixo, né? Que não serve realmente para nutrir o teu corpo, né? Ela não serve para realmente satisfazer as suas necessidades, de fato, né? Aí não me venha com essa merda, minha comida de conforto é gordura hidrogenada, né? Vai tomar no cu. Então, assim, a pessoa nunca vai se sentir realmente satisfeita. Então, é como se a galera ficasse viciada em consumir essas pequenas doses de impacto emocional. É engraçado que essa mesma galera que pira com esses fisicalismo de beco, né? Esses fisicalismo folk, né, do tipo vício em dopamina, umas merda desse tipo. Mas, cara, eu acho que o tipo de comportamento que essa galera mesmo estimula tá muito mais próximo disso, né? Então o cara tá lá consumindo pequenas doses de impacto emocional, mas sem parar realmente para pensar. O cara tá ali basicamente reproduzindo. E eu vejo isso muito em sala de aula, por exemplo, né? Hoje debate em sala de aula, isso é interessante, né? Porque antigamente, quando eu conversava com um aluno conservador, conversava com um aluno ali que tinha uma tendência à direita, o cara pelo menos reproduzia um argumento. Era um argumento merda? Era aqueles argumentos bosta de Mises.org? Era aquele argumento xixelento, estilo Olavo de Carvalho? Entendeu? Mas assim, hoje em dia nem isso, cara. Hoje em dia é frase de efeito, você tá ligado? E daí fica muito difícil, né? E o cara não sabe o que tá dizendo, né? Você vai perguntando e o cara não sabe explicar realmente o que ele tá querendo dizer com aquela frase de efeito, mas assim, a declaração é aquela declaração triunfalista e ele falou aquilo e é aquilo mesmo e não tem porquê, você tá ligado? E assim, a pessoa não vai realmente pensar sobre o que está sendo dito. E o ciclo, ele vai continuando, né? Porque logo o cara vai querer mais aquele estímulo rápido, fácil, e o cara fica preso nesse tipo de fast food. E assim, o candidato à prefeitura é só um dos exemplos que a gente tem aí. É só um dos exemplos. Essa ideia, né, dessa nova onda da direita que não tem mais um pensamento, né, não tem mais uma espécie de... Porque assim,
vamos ser sinceros, até para você criar uma teoria da conspiração, estilo Fórum de São Paulo, ou uma bosta dessas, você tem que ter um determinado nível, um determinado grau de sofisticação para articular os conceitos, para criar, de certa forma, né, um discurso que tem início, meio e fim, em que você consiga concatenar diversos elementos ali dentro do bagulho, mas nem isso mais tem, você tá ligado? Nem isso mais tem. A gente tem hoje um estado de degradação. Se a gente achava, por exemplo, que o olavismo já era um estado de degradação do pensamento conservador, né, que já era, vamos dizer assim, o pensamento de direita em aparelhos, né, nesse caso aí, a gente não tem mais o pensamento de direita, né, e isso não é, vamos dizer assim, algo muito bom pra gente, não. Porque, na verdade, está se demonstrando que a direita nunca precisou e nunca precisará de um pensamento. Claro, uma má notícia principalmente para quem tá aí, né, que investiu aí algumas décadas, né, em lendo alta cultura, né, e o catálogo da Realizações, e que achava que ia se tornar o ideólogo de um novo Brasil, né? Mas que no final das contas tem que ficar aí no Orkut não, perdão, nossa, de onde eu tirei isso? Tem que ficar aí, né, no Twitter, no Facebook, né, em comunidade de olavismo esotérico, né, com líder aí com um currículo de escândalo sexual, pedindo ajuda, né, mendigando um dinheirinho. Por quê? Porque não conseguiu se estabelecer profissionalmente porra nenhuma, achou que ia ser um ideólogo da nova direita, que ia ficar traduzindo livro aí, né, de conservadorismo, não sei o quê, e no final das contas está sem emprego, não está conseguindo sustentar os filhos direito, né? O Dom Bosco não consegue dar emprego para todo mundo, não. Então daí fica difícil, né? Então, para essa galera, por exemplo, ali do olavismo, que assim deu aquela investida na tal da vida intelectual, eles estão fodidos, né? Mas a gente também tá, né? Porque a gente tá lidando aí com um monstro sem cabeça. E como que a gente vai acertar ele? Onde acertar ele se o bagulho não tem cabeça? Né? Qual que é o centro nervoso dessa criatura? Deve ficar difícil. Resumo das últimas conversas nos grupos aqui. Minha opinião, Silvio Almeida Gate. Talvez Silvio Almeida seja mais próximo do Pablo Marçal do que as pessoas queiram admitir. As pessoas miraram no Obama brasileiro do racismo estrutural e conseguiram um professor universitário que levou ao ministério os piores hábitos de um professor universitário, especialmente se for de federal, e levou para o ministério talvez os piores hábitos de um influencer. Imagina todo o clima pandêmico, o clima ele não, durante alguns anos em torno desse cara. A bajulação, um certo messianismo, e sem mais sem menos ele entrar no ministério. E outra coisa que eu repeti muito aqui com os colegas de Brasília. Entre um ministro que era professor universitário, advogado, que reproduz na alta administração pública os vícios de professor universitário, e uma pessoa que mentiu para o presidente da República, para a primeira-dama, para a CGU, MPF, Ministério Público Federal, Polícia Federal e outros ministros, o que seria um apocalipse na esquerda brasileira, se a Aniele tivesse mentido para todos esses personagens, eu prefiro acreditar que você tem um cara que simplesmente continuou a escrotizar. E que não era um santo messiânico da esquerda, o Obama do livrinho Racismo Estrutural. Mas sim, cara que era professor universitário, influencer, durante anos foi lambido e bajulado por Deus e o mundo, chegou lá, teve uma crise de poder. O nosso Pablo Marçal de esquerda, de certo modo, um influencer que ascendeu ao poder e agiu como tal.
Eu já falei isso em outros lugares e estamos vivendo agora o Fudidocor. Na ausência, já devo ter falado isso em algum outro lugar, desculpa ser repetitivo. Na ausência do boom de empregos merda, do Lula 1 e 2, e na ausência de crédito fácil, as pessoas se apegam ao tigrinho. E o tigrinho, no máximo, faz você se fuder ainda mais e faz com que você continue na classe D. Ao contrário do que aconteceu no Lula 1 e 2, com empregos merda, com programas de renda social e com crédito fácil. Talvez as pessoas até inventem outros, vão depois do tigrinho, elas vão pra classe F, G, H e I. Uma coisa que eu gostaria de comentar sobre isso, que o Dip falou, é o seguinte: eu acho que esse é o estado natural das coisas, né? Eu acho que esse tipo de pensamento, esse tipo de estrutura da psique, da alma, que funciona a partir de uma espécie de conjunção não sintética, né? Não é a síntese disjuntiva lá dos deleuzianos, não, é uma conjunção não sintética, né? Você vai aglomerando uma coisa depois de outra, sem nenhum conectivo, né? Não tem nenhum e, nenhum ou ali, né? E você nunca resolve isso, né? Você simplesmente vai aglomerando as coisas. Isso daí, cara, eu acho que esse é o estado natural. Esse é o nosso estado natural. Natural no sentido, se a gente deixasse as coisas seguirem o seu próprio rumo, o seu próprio curso, né? O ideal de coerência do pensamento, seja a coerência das partes de um discurso ou a coerência entre partes de um pensamento ou de uma vida, isso daí é algo semelhante a um ideal moral, ético, ou ao ideal de um determinado corpo saudável, ou coisa do tipo. Você precisa realizar um esforço ativo para você conseguir isso, né? E coerência aqui, eu não falo, por exemplo, se tornar uma espécie de Immanuel Kant, tá ligado? Mas no sentido de você garantir uma certa homeostase, né, interior entre as partes que te constituem, e realizar ali uma troca, né, adequada com o ambiente, né, com a realidade, né? Criar um metabolismo, né, que te faça, de certa forma, garantir a sua existência num sentido mais pleno possível e ainda lidar com a realidade, né, nesse jogo, né? Então, assim, eu acho que até o Gurdjieff, né, que, assim, falou muita lorota, obviamente, soltou uns migué aí que são escabrosos, mas, assim, que ele falou um negócio muito certo, cara, que a alma não é uma coisa dada, a alma é uma coisa que a gente tem que construir. E, em geral, a gente está preso a um funcionamento mecânico inconsciente de nós mesmos, né? E a tomada dessa consciência é uma coisa extremamente difícil, né? E tomar, vamos dizer assim, consciência do seu próprio discurso, das suas próprias incoerências e tentar superá-las de alguma forma, poxa, isso daí é um processo que dura toda a vida, né? Então, assim, eu me vejo como pessoa ainda num estado bem primitivo em relação a isso até, né? Então, assim, e é curioso o seguinte, né, que esses tipos de mecanismos aí, eles têm possibilitado, né, atualmente, que esse tipo de modelo natural da alma, né, ele possa, de certa forma, se expressar linguisticamente sem um filtro de coerência. Porque, assim, mesmo que esse seja meio que o nosso estado natural, né,
Mesmo que... E eu não tô falando daquelas boas incoerências, até que chegue aí um pós-estruturalista aí, né? Não, calma, eu não tô falando disso. Eu tô falando de... Eu já falei sobre homeostase, eu já falei sobre criar um estado de equilíbrio, enfim. Então não é tanto negar a incoerência, a inconsistência, mas trabalhar com ela de forma inteligente. É tipo assim, quando você pensa em música, né? Você não entende nada de música... E então você escuta uma dissonância aqui, uma dissonância ali, você não consegue saber de onde veio aquilo, você não sabe como impedir aquilo e você nem sabe como criar aquilo. Na medida que você estuda música, pratica o instrumento musical, você sabe o que é uma dissonância. E daí você pode ou retirá-la ou colocá-la em lugares próprios, você pode trabalhar com ela, né? Então assim... Não é assim, aqui não é a defesa de um discurso 100% coerente e tal, porque muitas vezes isso não é desejável. É interessante que a gente deixe determinadas brechas, determinadas dissonâncias, determinados elementos ali que são interessantes até para abertura, para nossa abertura em relação ao mundo e tal. O que eu tô querendo falar com isso aí tudo? Que é o seguinte, antigamente... A gente pensa, por exemplo, na direita clássica, né? Ou mesmo essa direita já decadente ali do olavismo. Você tinha lá aquele aglomerado de ideias, né? Aquela aglomeração maluca de teoria conspiratória americana, de ressentimento de classe média alta paulista. Você tinha, né, todo aquele universo, né, que cruzava da revista Planeta até a Época, Negócios, Diário do Comércio. E daí você teve um cara que fez uma síntese disso. Ele pegou esses elementos, né, soltos, que estavam na cabeça de todo esse mundinho, e ele criou um pensamento coerente e consistente para isso. Ele criou uma máquina para isso, né? Antigamente funcionava assim, né? Então, por exemplo, a direita precisava dos seus intelectuais, de alguém que pegasse esse espírito do tempo, do seu tempo, do seu ambiente e desse consistência e coerência, certo? Porque assim, mesmo que não seja o nosso estado natural, né? Nós ambicionamos isso, porque a gente sabe que é bom para nós termos coerência e consistência. Então, antigamente, por exemplo, você tinha essa ideia, né, da direita precisava de pensadores, né, de pessoas que pudessem articular a imaginação conservadora. Todo esse lance de educação, do imaginário, não sei o que, tinha a ver com isso. A ideia de que seria necessário uma nova articulação simbólica, né, do campo, uma nova articulação conceitual, dando consistência, coerência e, portanto, um horizonte pro bagulho, né? E só que o que acontece? Hoje em dia você não precisa mais desse filtro que é o intelectual. As redes sociais, elas permitiram que esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica pudesse, vamos dizer assim, ser dispersada sem mais, vamos dizer assim, esse lastro unificador, né, que possibilitava a própria comunicação, inteligibilidade desse discurso, né? Porque o pensador, ele funcionava como, de certa forma, aquele que captava, né, esse caos, né, e sintetizava numa linguagem inteligível, né? Por isso consistente, coerente, com início, meio e fim, né? Agora isso é desnecessário, né? Você não precisa mais de intelectuais para isso, né? Porque esse filtro de inteligibilidade, ele não é mais fundamental. Então aqui a gente tem um outro lance. Esse fenômeno, né, o fenômeno marsalesco, ele é um demônio sem cabeça. Ele é um monstro sem cabeça. Ele não precisa mais de um sistema nervoso central para funcionar. Ele não precisa mais criar uma narrativa consistente para ser eficaz. Antigamente isso poderia ser necessário. Existia até uma certa necessidade estética disso. Hoje, não mais. E, por favor, nesse tipo de discurso que eu falei sobre, vamos dizer assim, sobre essa forma de pensamento ser a nossa forma padrão, não confundam esse discurso com esse discursinho merda de a população brasileira tem QI de macaco.
tá? Porque, cara, todo mundo, sem exceção, que eu vi com esse tipo de discurso, com toda certeza, não sabe operar nenhuma maçaneta. Né? E aí a gente tem, né, outro elemento muito característico, né, aí, né, que é o seguinte: eu sou inteligente, todo mundo é burro. E não é o caso aqui não é o caso aqui, né? Não é esse o caso aqui. Porque isso daqui é uma coisa que independe de inteligência, num sentido, seja no sentido de avaliação quantitativa do QI, que eu lá tenho minhas dúvidas sobre a eficácia disso, ou de qualquer outra forma, vamos dizer assim, de eficácia pragmática, né? Eu tô falando de um tipo de forma de pensamento. Coerência tem mais a ver com uma espécie de ordenamento qualitativo do pensamento do que eficácia ou habilidade para fazer cálculos ou coisas do tipo, né? Então, assim, aliás, é bizarro como essa galera, né, que vem dessa onda aí, adora chamar os seus próprios interlocutores de burros e panacas e falam na frente deles. Por quê? Porque o cara que tá escutando, ele tá pensando, ele tá falando de todo mundo, menos eu, porque eu sou inteligente. Isso é outra coisa interessante do discurso dessa galera, né? A gente consegue ver isso um pouquinho ali, né, no discurso do analfabeto funcional, né? Que fez muito sucesso e tal, porque obviamente, né, ou do idiota, né, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Porque obviamente, se eu faço parte da seita, eu faço parte ali daquele pequeno grupo de iluminados, né, que conseguiram se safar da ignorância. Então, obviamente, não se trata disso. Muito pelo contrário. Esse tipo de comportamento, esse tipo de tropo típico da forma seita, que é essa divisa entre os iniciados e os não iniciados, né? Entre os iniciados e os profanos, essa generalização dessa estrutura também faz parte desse tipo de pensamento. Também faz parte desse tipo de instinto primário que meio que agora não tem mais filtros. Essa aglomeração não sintética que você está falando, seria muito importante começar a colocar o pé no chão e simplesmente que você tenha um animal que vai tratar em função dos interesses e em função de pulsões que dê prazer, que gere a satisfação, imediata ou não. A nossa suposição tola de como é que pode as pessoas tomarem essa decisão, ou a democracia vai parar se nós não formos racionais. Cara, acho que nunca nenhum filósofo minimamente sério defendeu isso. Eu tô juntando umas ideias aqui para mandar daqui a pouco lá no grupo sobre o episódio do Marçal, mas de falar que eu tenho um pouco de dificuldade de analisar o Marçal, porque assim, ao contrário do Bolsonaro, que eu achava um fenômeno assim mais perigoso, até por ter um alinhamento com o crime organizado, né, e com os militares, o Pablo Marçal me desperta uma preguiça assim paralisante mesmo. Assim, tudo que eu vejo do Pablo Marçal já dá vontade de sair, de tirar. Parece um short dele, já dá vontade de pular. Debate com ele, quando ele aparece, já dá vontade de sair do canal. O corte do Marçal que viralizou, que eu fiquei assim incrédulo, foi quando começou a viralizar esses cortes dele dando patada na galera. E aí um cara claramente humilde assim,
falando com ele, reclamando com ele na palestra, que ele tinha pagado, se eu não me engano, não sei se era 7 ou 17 mil reais para almoçar com o Marçal, e o Marçal fazia uma espécie de um almoço de empresários. Esse cara pagou, o cara que é um fudido, claramente, ele pagou para estar no meio do almoço de empresários, e ele tava reclamando que aquilo ali não transformou a vida dele. Eu fiquei assim, cara, é sério que tá nesse nível, a galera tá nesse delírio. Porque, sinceramente, assim, eu acho que eu tenho certeza que eu vivo numa bolha. Que as nossas conversas aqui, inclusive, são conversas de uma bolha, muito letrada, etc. Porque, assim, eu não sei o que tá passando na cabeça do Brasil médio, porque, assim, o cara ia falando, ele indignado porque ele pagou para participar de um almoço e ele não saiu de lá um empresário como os caras, assim, as pessoas estão alucinando, e é muito difícil analisar a alucinação com o framework da política. Então, ele tem uma meta-autenticidade lá, que é uma coisa escrota que eu vou falar, uma meta-lei de Gerson, que tipo, se for para você ganhar dinheiro, vale até a pena você mentir e manipular. Muito obrigado, hein? Que é um negócio meio inacreditável, assim. O que eu percebo no meu marçalminho de estimação? Tem um deslumbre muito grande com o rico. E o cara, eu falei pra vocês, é DJ, ubeiro e personal. Então ele tem contato com a elite brasiliense, daquele pessoal que tem muito dinheiro. Você pergunta, sabe, mas essa pessoa é empresária de quê? Ninguém sabe direito. Não, é dona dos outdoor da cidade, tudo. Então você vê que tem uma parte da população deslumbrada com rico mesmo. Acho que o Marçal responde a isso. A tirada é esse meu exemplar, né? E esse ultra nível de cinismo que já dá a volta naquilo que Zizek falava de cinismo, né? Aquele negócio da ideologia lá que você sabe, não tem mais uma falsa consciência. Você tem ciência da falsa consciência e fala, não, e é escroto abertamente. Isso era o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tinha uma justificativa para além disso. Marçal não. Se é para ganhar dinheiro e conseguir seus objetivos, Deus está com você e vale tudo. Então é muito complicado que rompe um pacto civilizacional, né? O pacto civilizacional mínimo que a outra pessoa que está conversando com você está sendo minimamente sincera. Não é o caso. Agora, tem uma coisa mais, eu acho que talvez psicanalítica aí, e de psicologia social mesmo, que é quase que o clichê do oprimido querendo ser opressor. Você permite que ele faça aquilo porque você quer fazer aquilo. É a única possibilidade dessa mistura de sadomasoquismo dele. Porque você vê nitidamente em sociologia brasileira básica do pequeno poder, né? O cara que tem 2 funcionários e é filho da puta daquele jeito, e pra ele não tem problema o Marçal fazer o mesmo. É como a banda toca, o idiota é você naquele momento. Mas o Marçal ultrapassou meu teto. Pra mim ele é tipo o Oruan, é um negócio que eu fico assim, eu não tenho como historicizar e falar, não, mas tem uma coisa que incomode você e que é da cultura do jovem, é comum e inevitável. Esse cara foi planejado para incomodar a gente como você. Talvez seja isso. Eu bato no mesmo teto assim, do tipo, porra, por mais que eu relativize, por mais que eu tente ter um olhar assim caridoso, ou mesmo um interesse antropológico, eu não consigo, cara. Pra mim bate numa questão primitiva assim, de nojo e repulsa. É pedir pra eu comer bosta, literalmente. Eu penso que
essa coisa do Marçal cobrar para ter acesso a ele, e no final ter acesso a uma rede de empresários que nunca fica claro o que esses caras fazem, é que isso representa meio que uma necrose do tal do mercado de conectividade, né? Dessa coisa do networking, que é o novo mercado, que todo mundo fica girando horizontalmente e ninguém tem mobilidade social real, né? Uma coisa que o Sennett falava aí, eu acho isso que é muito forte, porque essa coisa do networking na sociedade brasileira, ela é muito cruel, porque assim, se você é um lascado, provavelmente você vai lidar com lascado a sua vida inteira, a não ser que você faça um concurso público, que você tenha uma sessão política, ou que você tenha uma sessão no mercado, que é mais difícil ainda. Você vai ficar girando em falso ali de parente fudido, parente endividado, pedindo dinheiro, aquela correria brasileira típica. E o Marçal dá essa opção de você comprar essa rede, que é uma coisa que rola nos Estados Unidos assim, há muito tempo, só que esse acesso a essa rede, no Brasil ela não implica nada, porque se você ir é uma coisa óbvia, né? Você ir num almoço de empresário, não vai te fazer sair dali com milhões para você tocar os projetos que esses caras tocam. Então assim, o Marçal ele veio com essa ideia de prometer esse degrau gigante já para o topo da pirâmide social, né? O problema é que não tem materialidade na estrutura econômica brasileira para dar conta de tanta gente ascendendo, né? De forma sustentada, né? Estruturada em mercados, em realmente rede de venda e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que é golpe puro. É uma mobilidade do golpe puro. Agora, parece que a população brasileira... me parece que o Marçal ele tem um teto, né? Esse rompimento do pacto da sociabilidade dele atingiria até mesmo sociabilidade de igreja e da própria família, né? Você tem esse negócio da recepção péssima da fala dele sobre Salomão, de se comparar a Salomão. Tem a interpretação bíblica de você tem que ser igual a Jesus, inclusive no nível de poder e capacidade, claro que nunca na humildade, né? No sacrifício pelo outro. Ele é uma bomba social, assim, é muito desacralizante a custa do próprio eu. Então é um projeto que vai atrair muita gente no nível ultra escroto, mas que se você vê a reação dos Malafais, não sei o quê, quer dizer, querendo ou não, as pessoas querem um comprometimento mínimo com compromissos, com crenças e mitologias. Parece que não dá para ser puramente cachorro doido. Parece. O primeiro contato que eu tive com o Marçal foi com o primo PM da Clau, que aí, como eu sei a história familiar completa, é um cara que obviamente tem vários problemas com dead issues. Ele é um estilo pai abusador, mas publicamente muito legal com o mundo da rua, com a mãe roceira que só vive para os filhos e vivia para o marido e era espancada por ele. Esse cara virou policial. A irmã dele, mais ou menos da mesma idade, eles parecem gêmeos, virou skatista do MST, trabalhando no INCRA. Ele virou PM, já foi praticamente segurança pessoal do vice-governador do Goiás. Foi cotado para ser comandante apesar de jovem, foi cotado para ser comandante da PM do Goiás, mas não quis, diz, né? Ele foi a primeira pessoa que eu vi com o negócio de Marçal. Eu devo ter mandado o perfil dele aqui. Ele tenta ser coach, né? Mas não conseguiu.
Ele foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre o Pablo Marçal. E estava seguindo o papo de acordar cedo e tomar banho gelado. Ele conseguiu muita grana, né? Ele tem uma cobertura em Goiânia, assim, classe média alta. Conseguiu arrumar uma mulher, uma arquiteta um pouco mais nova, já vai fazer um filho nela. Ficou 10 anos casado com uma delegada paulista que nunca deu moral para as coisas dele e parece que levou chifre. Mas foi a primeira pessoa que eu fui falar com o Pablo Marçal. No aniversário dele, algumas semanas atrás, eu comprei uma edição encadernada chique do Meditações do Marco Aurélio por 28 contos. Ele ficou todo emocionado, né? Que ele tá na onda do estoicismo agora. Meio que chutei que ele tá na onda do estoicismo, mas aí o pessoal tem até meio que vergonha de perguntar para ele sobre o Pablo Marçal. E agora tem esse personal, o Ubeiro DJ. Vou até mandar a foto dos condenados aqui, pera aí. Pois é, e aí tem uma coisa sobre esse Marçal evangélico, e eu já jogo esses áudios no episódio já, porque ficar gravando 2 vezes é meio maluco. É que é o seguinte, eu ando pensando que o Marçal, ele é meio que um cara que não tem nenhum grande metanarrativa que organiza a cabeça dele, né? O movimento dele pode até tem os evangélicos com ele e tudo mais, mas o Marçal, por exemplo, o tratamento teológico dele é ridículo. O conhecimento dele, inclusive de mercado, essas coisas também é muito primário, né? Mas por quê? Porque o Marçal, a ideia dele não é da formação teórica, né? O Marçal, ele é um cara, digamos assim, né? Pensando na escola dos pragmáticos, assim, ele é o cara da verdade suspensa, né? Da verdade curta e provisória. Tudo para ele é senso prático, né? Então, quando ele vai falar dessa imitação de Cristo, não é a imitação de Cristo sacrificial, né? É a imitação de Cristo no sentido místico mesmo, no sentido do salto do milagre, né? E esse salto do milagre é que faz com que ele apresente tudo de uma forma muito mágica, né? E isso é muito louco, porque assim, ele não está preocupado hora nenhuma com digamos assim, a sustentação teórica de nada do que ele fala. Então ele fala, por exemplo, que ele aprendeu mecânica de helicóptero rapidamente, né? Isso é quase que um milagre, né? Ele deu um murro na cara de um tubarão, também é da ordem do milagre. Então assim, isso também está relacionado a uma coisa que a gente já conversou aqui, agora formalizando em áudio pro episódio, é que o Marçal não tem preocupação nenhuma com a disputa intelectual da sociedade, né? Então, se você não vê no quadro do Marçal uma preocupação em condenar as universidades, meter o pau nas federais, meter o pau em professor universitário. Por quê? Porque ele já está nessa onda do conhecimento pragmático, furioso, que o único resultado que importa é a capacidade de produzir grana. Nesse sentido, a universidade não é uma coisa que ombreia o projeto dele, porque ele já está falando para uma galera que não acredita no projeto, nessa expectativa de vida do século XX, da universidade, depois de uma profissão com carreira, de uma vida de classe média, de um financiamento de apartamento. É a galera que quer o salto do milagre, né? Então, enfim, algumas coisas relacionadas aí. Como isso daqui vai para o episódio, é importante falar que não é que o Bolsonaro tenha um compromisso intelectual de debate, de ideias, e o Marçal não. O que a gente quer dizer, eu suponho, é que
Rompe-se no Marçal uma coisa básica de dar razão para as suas alegações e atitudes. Tudo é dissolvido no pragmático de ganhar grana e de vencer. Só isso. Você não tem que dar razões. Você não precisa de um foro de São Paulo. Você não precisa de marxismo cultural. Porque até mesmo isso é instrumentalizado para você vencer. E tem muito analista aí dando de barato algumas leituras sobre o Marçal, em que ele seria uma espécie de Bukele ou de Milei. Mas assim, eu não sei. Eu acho que o Marçal é um cara mais complicado de entender. Até porque um cara que está já totalmente imerso nessa lógica do corte, né? Pro TikTok, pro Instagram e tal, e pro YouTube, que no final das contas, assim, as redes sociais também viraram praticamente cortes, né? Mas parênteses fechado aqui. É que é muito difícil você acumular esse monte de cortes do Marçal e formar um personagem político razoavelmente coerente. Então, assim, é muito difícil você cravar que o Pablo Marçal é um cara liberal, no sentido brasileiro, assim, mais tradicional do liberal, que é defender, por exemplo, disciplina fiscal ou atuação do mercado, porque assim, ele defende coisas do tipo que a prefeitura tem que estimular a construção de um prédio de 1 quilômetro, sabe? Porque assim, isso, na minha visão, é um projeto desenvolvimentista. A ideia de você erguer um prédio que vai exigir uma engenharia, uma logística ferrada, isso para mim é um projeto que exige uma ação do Estado muito coordenada, exige planejamento de mercado, ou pelo menos um planejamento de uso do solo, né, urbano e tal. Então, assim, isso é liberal? Não. Essa coisa também de construir teleférico ligando as periferias, é claro que isso é meio que uma bravata, mas a execução desse projeto seria de uma sofisticação absurda. Então, assim, eu não dou de que ele é um liberal, né, no sentido assim da Casa das Garças, entendeu? Que é um cara que é liberal que vai conversar com o Mansueto, um Samuel Pessoa. Muito porque eu acho que o Pablo Marçal, a referência dele não é exatamente Milei Bukele, mas é uma referência meio de governos que são centrados que a elite econômica é rigorosamente a elite política, que é como, por exemplo, acontece na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita que tem esses projetos gigantes, por quê? Porque a família do Salman manda construir um novo país, constrói o Kuwait, vai lá construir uma ilha, mete o ferro lá, constrói a ilha, constrói um prédio gigante. Então, assim, é meio que uma sociedade orientada puramente pelo poder econômico, né? Então, assim, na verdade, o Marçal não é que ele é um liberal, ele não é um republicano. Ele não reconhece por exemplo, a dificuldade que pôr um projeto desse de um prédio de 1 quilômetro implicaria no Tribunal de Contas, a quantidade de empecilho tributário, jurídico que causaria, mas ele acha que, dado que existe gente com dinheiro, aquilo ali tem que ser feito. Então, assim, é um tipo de mentalidade que ela é pós-bolsonarista, porque o Bolsonaro, ele acreditava numa ordem política. Nesse sentido, ele é um conservador, né? Mas o Marçal, ele acredita que a ordem política, ela é dada pela organização hierarquicamente pelo dinheiro. Então, assim, você tem a sua importância social é dada a sua capacidade de produzir grana. Isso aí realmente é rasgar o pacto republicano-democrático. E outra coisa incompreensível pra gente é que o Marçal, ele é um profissional do chão de fábrica da rede social, do Instagram, do corte. A gente não consegue entender isso. E, de fato, ele não é que ele tem uma ciência, ele tem uma consciência crítica de como a rede funciona, mas ele é um peão de Instagram. Então, quando ele falou que, olha, já faz 20 anos que eu tenho ciência de como funciona o microaprendizado, que tem que ser rápido, que tem que ser curto. Eu já falei isso aqui no grupo. Isso existia mesmo na pedagogia, e que hoje virou senso comum
e até mesmo um censo oficial nos documentos da educação e de muitas instituições, falando que as aulas têm que ser gamificadas. E tem que ser breves, porque a atenção do aluno foi para cucuia. O Marçal faz isso com maestria. O vídeo dele falando que para cada corte dele no Instagram ele produz 80, ele lança 80, e aquele que viralizar, ele sabe, sei lá por quê, é o que vinga, e ele deleta todos os outros, é de um cara que é um profissional de rede social. Não é o Bolsonaro que se serviu das redes sociais de uma maneira meio intuitiva. Você tem um cara que tá lá no meio da bagaceira das redes sociais. Ele fala assim, não, eu tenho uma mensagem, eu faço 80, 100 vídeos, uma com terno, outra sem terno, outra com gravata, outra sem gravata, um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita. O que viralizar foi. Então é um cara que está muito bem dissolvido, muito bem integrado na rede social, de um modo que a gente não tem parâmetro por isso esse vazio. Interessa o que vai viralizar e o que vai vencer. Como ele diz naquele vídeo maravilhoso, debate não serve para nada mesmo não, eu quero saber do corte. Isso que vocês estão me acusando é o que eu quero mesmo. Eu quero é a vovó viralizando o meu vídeo em Paraisópolis, comendo churrasco de tatu. E eu acho que existe uma proximidade muito grande entre o Marçal, que é aquele negócio de tudo por viralizar e tudo por like, com que aquilo que a gente está chamando de fudidocó, que é essa estética que está comum no TikTok e no Facebook e no Instagram, da pessoa completamente fudida e estar com orgulho de ser fudida. Então é a mulher mostrando a rotina degradante e humilhante dela de esposa de preso. Normalmente são mulheres, né? A mulher mostrando com orgulho que com 24 anos tem 10 filhos, a pepeca tá apertada e quer um otário crente para ser o papai dos 10 meninos de 10 caras diferentes. Isso mostrando aquela estética de filme de terror, de jogos mortais, de ficar mostrando fogão podre, colchão mofado, que está se tornando muito comum. Quer dizer, o mesmo tipo de degradação quanto a conteúdo que o Marçal mostra, esse fudidocó também tem. Quero que se foda, que estamos chamando de piranha, que com 24 anos é toda arrombada. Eu quero é viralizar, porque eu consigo Pix. E tem o mesmo rompimento da sociabilidade básica, que havia, até mesmo quando a pessoa mente, ela quer esconder algo que é verdadeiro, ou quando ela está sendo insincera. Você tem uma manipulação até da falta de sinceridade da mentira. Não, eu estou mentindo, eu estou falando uma coisa sem pé nem cabeça, mas tem quem acredite, vai viralizar, então vale a pena, foda-se. Tem sempre essa resposta ultra pragmática, né? Como razão última para tudo. Agora eu vou te contar, eu podia fazer uma análise tediosa, que tem sido uma análise tediosa que eu tenho feito muito em texto da Galãs Feios, de colocar tudo na culpa do capitalismo tardio, falta de opções, fim do trabalho, blá blá blá. Mas quer saber? Filho da puta é filho da puta, eu quero que se foda. Justificativa de capitalismo tardio e fim do mundo do trabalho, mundo líquido, o caralho. Filho da puta é filho da puta em qualquer contexto. Então, eu acho que essa leitura de que o Pablo Marçal seria um epifenômeno
dissolução da sociedade do trabalho e dos sindicatos e da uberização do trabalho e etc, etc, eu acho que não é que está de todo errada e que não é totalizante, digamos assim, uma explicação totalizante. A questão é que a gente precisa ainda entender e fazendo um diagnóstico que seja ao mesmo tempo muito eivado de dados, muitos dados, e também pensando sempre no pensamento social brasileiro, porque assim, o fim da sociedade do trabalho não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Mas por que não tem um Pablo Marçal desafiando a política mexicana? Por que não tem um Bolsonaro, sei lá, na África do Sul? Deve ter também, sei lá. Mas assim, a gente precisa entender, fazer um esforço analítico mais sincero de entender por que o Brasil, sendo ainda um país muito pobre, que tem ainda muita dificuldade de conexão na internet, por exemplo, seja um dos países que tem mais celulares por pessoa e que as pessoas ficam mais tempo nas redes sociais. E ao mesmo tempo é um país que as pessoas trabalham muito, né? Então assim, quais foram os condicionantes, né, culturais, digamos assim, que fez com que o Brasil seja um país hoje de gente viciada em celular? Porque é nesse contexto que surge o Pablo Marçal, né? Você pode dizer que realmente tem muita gente aí na precariedade do trabalho e de empreendedores que na verdade é só gente que está numa correria lascada que escuta o Pablo Marçal, que o que o Pablo Marçal está falando ali tem aderência na realidade deles. Mas o Pablo Marçal, ele tem apoio também, por exemplo, de toda essa rede de influencers que viraram praticamente um câncer na cultura brasileira. Qual outro país, eu imagino que vários outros países têm essa figura do influencer, mas qual outro país, se você tem tantos influencers, eles têm tanta capilaridade política, social, de desenhar praticamente todo o circuito cultural de um país inteiro, e ainda que tanta gente quer se tornar influencer? Porque assim, você pode dizer que tem gente que tem milhões de seguidores, consegue se bancar com prêmio de lojinha. Não, perfeito. Mas hoje, se você for numa academia, tem gente que não consegue começar a treinar se não pôr uma foto no espelho antes e pôr uma foto no espelho depois. Então assim, numa sociedade que todo mundo já está vivendo como se fosse um Pablo Marçal, como é que você espera que um Pablo Marçal não agregue preferências políticas dessas pessoas, né? Para você ver, o Bolsonaro gerou um monte de cópia, né? De variações em toda cidade, município. Talvez a partir de agora a gente tenha que ter algum sucedâneo do Bolsonaro. Nas próximas eleições, todo estado, todo município vai ter um equivalente ao Marçal? Será que ele é reprodutível ou será que ele é um fenômeno transversal em nível nacional que não à toa foi fazer uma aposta em São Paulo? Porque se o bolsonarismo já é complicado quanto à gestão, o marçalismo é impossível. O cara falou que quer instituir tipo não um reality show, mas parece que é um reality show com uma disputa de talentos. Para que vai ficar no secretariado? É o que você falou, é uma democracia popularesca com qualquer destruição da ideia de espaço público, de república. Ele ataca duas pontas. Ele ataca a ponta da questão da representatividade, com a corrosão e a falsa transparência das redes sociais como democracia de verdade e legítima, e corrói a ideia de espaço público completamente, de ideia de república. O bolsonarismo tem esses dois, mas para ele dar o passo final, ele precisaria de um gesto político quase que revolucionário. Por isso, durante 4 anos a gente teve a ansiedade de agora vai juntar todos os CACs, todas as PMs, vai matar todo mundo para conseguir transformar isso em um capistão. O Marçal é tão alheio a isso que ele simplesmente vai oferecer, ele acha que isso é a melhor opção
que os perfis eleitores vão tomar. Cara, meu palpite é que qualquer pesquisa empírica vai perceber que a uberização, o predomínio dos serviços leva inevitavelmente as pessoas a usarem muito celular, ou poderem usar muito celular. Quem tá usando as mãos, e eu tô indo para um caminho tolo, quase heideggeriano, mas de uma fenomenologia do trabalho, quem usa muito as mãos no trabalho e não está diante de uma tela, não tem como. Ah, mas e o Uber? O Uber está na Jovem Pan. O Uber está direto no WhatsApp, mesmo dirigindo. Agora, com certeza esse desenho, como o Ítalo falou, esse desenho de uberização e de virada econômica para o setor terciário, para os serviços, aconteceu em outras sociedades. Agora, só muita história e muita sociologia brasileira para dar a informação correta para isso. Eu teria bons chutes relativos à nossa estrutura de mega democracia de conciliação de vários players que preferem as coisas como estão, com uma tentativa de social-democracia, de bem-estar social formal e precariamente instituída, mas é tudo chute. Isso precisa de empiria, precisa de trabalho pesado, e não vai ser o que vai fazer isso. Mas uma coisa é certa, análises que se sustentem, que vem com papo sobre brasileiro isso, brasileiro aquilo, povo isso, povo aquilo, tirando o nosso nível aqui de sociologia, psicologia social selvagem, não devem ser escutadas mais. A gente já está em época de transformar isso em massa crítica com os pés no chão. O ensaísmo era um luxo que surgiu da ditadura e durou até a era Lula e que tem que acabar. Eu acho que, de certo modo, o Deep Brasilis é a versão final desse ensaísmo em forma de paródia e caricatura. Eu acho que o Pablo Marçal, ele é uma ideia vírus, ele é um espectro de um movimento de transição. Mas o Pablo Marçal não vai conseguir substituir o Bolsonaro na arrancada, como tem muita gente aí apostando. Por quê? Porque o discurso do Pablo Marçal, esse ecossistema, essa infraestrutura que gera o Pablo Marçal, que possibilita que o Pablo Marçal tenha escala, ela não tem tração em uma fração relevante da população brasileira e mesmo dentro do próprio bloco que organizou o bolsonarismo. Por quê? Dando um exemplo assim bem rasteiro, né? Se você pega pequeno empresário brasileiro, é uma moça que faz um bolo para fora, né? Uma família, igual que tem na frente da minha casa, uma família que abre uma pastelaria no fim da tarde, que a moça é professora e complementa com a pastelaria e tal. O Uber, o entregador de aplicativo, o desenvolvedor home office. O Pablo Marçal fala com esse cara, porque dá a ele um instrumental de marketing, né? Pensando em marketing de produtos mesmo, dá uma ideia de finanças assim muito chulé mesmo, muito chinelada, mas ainda tem tração. Só que esse papo do Pablo Marçal não pega em outro tipo de trabalhador brasileiro que ainda está ligado a certas estruturas do século XX. Então, por exemplo, imagino que o papo do Pablo Marçal um caminhoneiro, com todo esse pessoal da logística pesada de cidade, pessoal do frete, o pessoal que faz serviço pesado, eletricista, mecânico, esses maridos de aluguel e tudo mais, que muitos homens mais velhos, por exemplo, estão assumindo esses cargos, depois de, inclusive, ter dificuldade de entrar de novo no mercado de trabalho. O Pablo Marçal não consegue falar com esses caras, porque o Pablo Marçal oferece
uma forma de vida tão radicalmente centrada no dinheiro que esses caras não vão ter escala nunca para alcançar. Porque o prestador de serviços urbano, o pedreiro, em algumas circunstâncias, principalmente se o cara já tiver uma rede de contato boa, ele ganha um dinheiro bom, até mais do que gente estudada. Só que ele tem uma dificuldade de escalar o trabalho dele. Enquanto a moça do bolo pode terceirizar, o cara do desenvolvedor home office, ele também terceiriza, ele pega serviço em dólar, em euro, e ele escala a mão de obra, mas tem gente que não. Então, assim, o Pablo Marçal, essa grande porrada na fortuna, não cai para muita gente. E lembrando lá dos trabalhos da Isabela Calil, né? Ela, se eu não me engano, quando ela faz aquela taxonomia dela, ela chega a falar dos patriotas, né? Que os patriotas tinham uma certa saudade da ditadura, mas que na leitura dela não era saudade da ditadura, era saudade de uma época que o capitalismo tinha necessidade da mão de obra delas. Então essas pessoas, elas precisam ainda de uma certa organização do trabalho. Precisam, por exemplo, de conseguir um seguro-desemprego numa hora de uma correria. Essas pessoas não podem escangalhar totalmente o seu sistema de segurança ali, de bem-estar social mínimo, porque eles não conseguem mais ter essa fluidez no mercado, né? Então essas pessoas vão formando assim um bolsonarismo realmente mais duro, que aí o bolsonarismo fala para essa galera diretamente, né? O pessoal que vive de pensão militar, enfim, perfil que a gente conhece. Enquanto o Pablo Marçal, ele vai pegar mais esse empreendedorismo urbano, né? Enquanto o Bolsonaro vai pegar esse pessoal mais velho, acredito, e um certo empreendedorismo, né, / golpismo rural. Não, com certeza, a experiência de Deep Brasilis é recolocar o ensaio onde ele deve estar nesse momento, que é no espaço da galhofa, da conversa de WhatsApp sem critério, no meio do trânsito, com áudios de baixíssima qualidade, né? Temos que agora ser todos funcionários do IPEA. Aliás, né, eu vou fazer meu último comentário, bem rapidinho, né? Até a gente já falou sobre essa figura em um dos episódios fechados. Provavelmente a gente vai falar sobre ela em um próximo episódio fechado, né? Que é talvez a contraparte do Marçal no universo esotérico, né? E é um cara que sai dentro desse mesmo bioma psicológico, sei lá. E basicamente o cara consegue se sustentar, né, hoje com uma espécie de mistura de magia da mão direita, judaísmo messiânico e teoria da conspiração envolvendo Rothschild e hipótese casar, né, por exemplo. Então é um grande mosaico de bosta, né? É incrível, por exemplo, como isso é possível. Não só como isso é possível, como tem gente que paga o cara, né? Que paga dinheiro pra esse maluco. Mas enfim, né? Se, por exemplo, esse tipo de personagem ele vai ser sustentável ou não, é um grande mistério aí, né? Aliás, né, esse próprio sujeito, tal como o próprio Marçal, por exemplo, está desafiando as estruturas dessa direita mais tradicional, esse sujeito também está tendo seus atritos aí com as estruturas eclesiásticas tradicionais, né? Mas vamos ver e vamos conversar e falar mais sobre essa outra figura, né? Em um episódio fechado que é melhor. Sob céus de chumbo e dor, Joca, filho bastardo, provou do fel e do rancor. Nos salões de café, onde a elite se embriagava, o moço foi cuspido, qual praga que se expurgava. Ô Joca maldito, enjeitados do destino, tua sina é negra
pária, Senhor, acendeste nas trevas, mas tua alma essa sim jaz em eternas indoenças. 1890, a República alvorecer, Joca partiu pro sertão, sua vingança a tecer. Na vastidão de Goiás, onde o diabo fez morada, ergueu seu reino maldito sobre terra ensanguentada. A ambição como parceira, a ganância como guia. Joca semeou discórdia, colheu ouro dia após dia. O século virou, Vargas bradou, marcha pro oeste, e o império de Joca cresceu, qual praga que se investe. Ô Joca maldito, enjeitados do destino, tua sina é negra como o corvo e seu trinado. De pária, Senhor, acendeste nas trevas, mas tua alma essa sim jaz em eternas indoenças. E uma seca, um sertão em agonia. Joca riu da miséria, seus cofres em euforia. Um milagre econômico, anos 70 a brilhar. Delfim abriu as arcas, Joca pôs-se a devorar. A Embrapa semeou futuro, o cerrado sucumbiu. Sob as rodas do progresso, a natureza se extinguiu. Joca olhou seu reino, vasto como o horizonte, mas sua alma ressequida já não achava uma fonte. Ô Joca maldito.